Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Por toda sua beleza e esplendor, a natureza selvagem pode ser uma professora cruel. Os balões de ar quente oferecem vistas panorâmicas deslumbrantes da paisagem ao redor. Os passageiros têm a chance de ver o mundo de uma perspectiva diferente, com vistas desobstruídas que se estendem por quilômetros em todas as direções. À medida que o balão se eleva suavemente do chão e desliza pelo céu, há uma sensação profunda de serenidade e paz. O movimento lento e suave permite que os passageiros sintam uma tranquilidade, desconectados da correria do dia a dia. Embora voar de balão possa ser uma experiência emocionante e memorável, é essencial reconhecer certos riscos e perigos associados a essa atividade. Embora geralmente seguros, falhas mecânicas no sistema de queima ou outros componentes podem ocorrer, afetando o voo e a segurança do balão, o que pode levar a desastres. O conceito de voar remonta aos tempos antigos, com histórias e mitos sobre voo encontrados em várias culturas. No entanto, a primeira instância registrada de um dispositivo semelhante a um balão de ar quente é atribuída aos inventores chineses no século III d.C. Eles desenvolveram lanternas celestes ou lanternas Kongming, pequenos sacos de papel preenchidos com ar quente que podiam subir quando acesos. Os verdadeiros pioneiros do balonismo moderno foram Joseph Michel e Jacques-Étienne Montgolfier, irmãos da França. Em 1783, eles construíram e lançaram o primeiro balão de ar quente bem-sucedido em Annonay, França. Seu balão era feito de papel e tecido, alimentado pela queima de palha e lã. Ele subiu a uma altitude de aproximadamente 6.000 pés, 1.830 metros, e viajou cerca de 1,2 milhas, 2 quilômetros, antes de aterrissar em segurança. Essa realização notável capturou a imaginação do público e marcou o início da era do balonismo. Em 21 de novembro de 1783, os irmãos Montgolfier conduziram seu primeiro voo tripulado em um balão de ar quente. O balão transportou 2 passageiros, e o voo bem-sucedido sobre Paris, percorrendo 5 milhas, 8 quilômetros, abriu caminho para a exploração humana dos céus. Após a inovação dos irmãos Montgolfier, o balonismo ganhou popularidade e passou por mais desenvolvimentos. No início do século XIX, avanços na tecnologia levaram ao desenvolvimento de balões a gás, preenchidos com hidrogênio ou gás de carvão, que ofereciam durações de voo mais longas e melhor controle em comparação com balões de ar quente. No século XX, o balonismo de ar quente experimentou um ressurgimento como uma atividade recreativa e um esporte. Inovações em materiais e tecnologia de queima tornaram os balões de ar quente mais seguros e acessíveis ao público. O balonismo se tornou uma atividade popular tanto para lazer quanto para turismo, com festivais e corridas de balonismo organizados em todo o mundo. Hoje, o balonismo de ar quente continua sendo uma atividade querida, oferecendo aos passageiros uma maneira única e serena de experimentar a beleza do mundo de cima. Ele continua a cativar a imaginação das pessoas e representa o espírito indomável de exploração e aventura do ser humano. Para Brian Bolland, seu voo de balão de ar quente seria horrível. Em 1971, um jovem Brian Bolland se encontrou no Brooklyn, Nova York, enfrentando um prazo apertado para sua tese de mestrado no Instituto Pratt. Lutando para encontrar uma ideia, ele se deparou com um artigo na revista Sports Illustrated sobre o ressurgimento do balonismo de ar quente, graças à introdução de um sistema de queima a bordo mais econômico e gerenciável, alimentado por propano engarrafado. Essa nova tecnologia permitiu maior flexibilidade e controle, substituindo o uso tradicional de gases como hidrogênio e hélio. Cativado pela ideia, Brian, que cresceu em Long Island com uma mente curiosa e sede de novas experiências, percebeu que o balonismo combinava perfeitamente com seu amor por precisão e caprichos mecânicos. Ele rapidamente elaborou uma proposta no Pratt e passou os 8 meses seguintes trabalhando no porão de seu apartamento compartilhado, onde morava com sua esposa e filho, projetando e costurando meticulosamente um balão. Ao apresentá-lo no campus, ele se referiu a ele como uma escultura, nunca deixando de ver os balões como formas de arte únicas. Segundo Kate Wadsworth, sua segunda esposa, Brian via os balões como obras de arte conceituais, presentes por um momento e depois desaparecendo, alterando a paisagem. Brian retornou a esse conceito artístico repetidamente ao longo de sua vida. Ele trabalhou como professor de arte e fotografia em Farmington, Connecticut. Um de seus ex-alunos, Paul Stumpf, mais tarde se tornou balonista em Vermont,
creditando Brian como um mentor que lhe deu a liberdade de seguir suas paixões. A atração pelo balonismo reside em sua simplicidade, o ar aquecido, menos denso do que o ar ao redor, sobe e permite que o balão ascenda na direção do vento. Ajustando o calor, o balão pode ser controlado para descer. É uma mistura cativante de ciência e arte, uma dança graciosa com os ventos que Brian Bolland carregou consigo ao longo de sua vida. Bolland deixou seu emprego de professor para se dedicar ao balonismo. Ele se envolveu em vários aspectos do mundo do balonismo, de instrução, voos com passageiros, escrita sobre balonismo, reparos e, mais importante, projetando e criando balões únicos. Ele preferia eventos não convencionais, como uma competição na Irlanda, onde os participantes tinham que pousar um balão perto de um pub e voltar ao ponto de partida com uma pint de Guinness sem derramar uma gota. Em 1982, Bolland e Wadsworth embarcaram em um feito audacioso, ascendendo a face das cataratas do Angel, a cachoeira mais alta do mundo na Venezuela. Apesar de enfrentarem condições climáticas adversas, Bolland demonstrou uma coragem inabalável e presença total durante a ascensão. Em 1988, Bolland descobriu um aeroporto à venda em Post Mills, Vermont, e viu nisso uma oportunidade de realizar sua visão de uma vida dedicada ao balonismo. Ele transformou o espaço de 50 acres em um refúgio criativo, completo com casas nas árvores, móveis motorizados e uma combinação de oficina e casa feita de madeira bruta e grandes janelas com vista para campos e pistas de pouso. Aprendizes de balonismo encontravam inspiração e oportunidades de aprendizado no espaço chamado Atencatorium no sótão. Até o final da década de 1980, o espaço de convivência de Bolling havia evoluído para um tesouro de coleções ecléticas, mostrando caminhões de bombeiros, cestas de vime, veículos vintage e vários artefatos de todo o mundo. Seus vizinhos o chamavam carinhosamente de a Museu de Brian do Ferro Velho, onde ele celebrava a beleza da pátina, os sinais de idade e uso que ele considerava uma forma de arte em si mesma. O espírito criativo de Bolling ressoava amplamente, como evidenciado pelo encontro anual da Associação Experimental de Balões e Dirigíveis que ele organizava para outros construtores amadores. Abraçando o balonismo excêntrico, os aprendizes o reverenciavam como um modelo de não conformismo que perseguia suas paixões com coragem e se recusava a ser confinado às normas mundanas da sociedade. O mundo o conhecia não apenas como um habilidoso balonista, mas como um visionário cuja coragem e dedicação ao seu caminho escolhido inspiravam muitos a abraçarem seu verdadeiro eu criativo. Em 2005, Brian Bolland havia passado por 3 divórcios. Em um dia afortunado, ele pousou seu balão no quintal adjacente à casa de Tina Foster, professora de obstetrícia e ginecologia na Geisel School of Medicine da Dartmouth. Com uma proposta vincical de voar uma banheira até o telhado, Tina se juntou a ele, eventualmente se tornando sua parceira romântica. Embora Bolland estivesse sempre aberto a compartilhar sua paixão pelo balonismo com amigos entusiastas que visitavam Post Mills, raramente ele se aprofundava nos detalhes de sua vida privada, permitindo que vislumbres dela emergissem através de suas expressões artísticas. Em 2010, Bolling prestou uma homenagem emocionada a seu filho falecido, Jeff, que havia falecido tragicamente aos 25 anos. Usando madeira de sucata inspirado por uma pequena figura de arame criada por Jeff, Bolling construiu uma colossal escultura de dinossauro, chamada de Avermontosaurus. Uma disputa burocrática surgiu quando a cidade classificou a escultura como uma estrutura e exigiu uma licença, mas Bolland insistiu que era uma escultura e não estava sujeita a tais regulamentações. Após alguma resistência, a cidade eventualmente permitiu que a enorme homenagem permanecesse. Aos 71 anos, em 2020, Bolling enfrentou desafios de saúde, incluindo uma cirurgia cardíaca para reparar uma válvula defeituosa e um aneurisma aórtico após uma operação de hérnia. Durante sua recuperação, um tumor renal foi descoberto durante uma tomografia computadorizada. Apesar das adversidades, Bolland permaneceu determinado a retornar à sua vida buscando realizar seus sonhos de completar sua transformação de um ônibus antigo em um restaurante e, acima de tudo, voar novamente. Após uma longa e árdua jornada, os médicos finalmente deram sinal verde na primavera de 2021. Os céus mais uma vez se tornaram o playground de Brian Bolling, permitindo-lhe voar com seus amados balões. A paixão de Brian Bolling pelo balonismo atraiu numerosos admiradores e pilotos aspirantes, que carinhosamente se referiam à sua residência rural e aeroporto em Post Mills, Vermont, como a Ilha dos Meninos Perdidos. Sob a orientação de Bolling, eles embarcaram em uma jornada para aprender a arte do balonismo com um mestre iconoclasta. Localmente,
Boland era conhecido como o Homem do Balão, uma figura imponente com 6 pés e 4 polegadas de altura, adornada com uma barba, cabelos grisalhos escondidos sob um boné de pescador e olhos que as pessoas acreditavam poderem perceber os sussurros invisíveis do vento. Na serena noite de 15 de julho de 2021, Boland exalava facilidade e tranquilidade enquanto se preparava para um voo. As condições eram ótimas, e ventos moderados, visibilidade clara de 10 milhas e os raios dourados do sol abraçando a paisagem. Os passageiros de Boland nesta ocasião eram Emily Blake, sua filha de 10 anos, e seus pais, Ellen, 67 anos, e Roger, 73 anos. Embora locais e familiarizados com a reputação de balonismo de Boland, era a primeira vez que voavam com ele. Conforme o balão subia, qualquer nervosismo pré-voo desaparecia, substituído por uma sensação de calma induzida pela evidente experiência de Boland, cultivada por impressionantes 11.000 horas de experiência em voo. Aproximadamente meia hora após o início do voo, Boland comunicou-se com Aaron Johnson, o motorista de perseguição deles, para coordenar a direção e o curso. Foi então que Emily notou uma mudança sutil no comportamento de Boland. Ele começou a procurar algo em seus bolsos, e logo a altitude do balão caiu alarmantemente. O nervosismo de Boland se tornou palpável enquanto ele circulava freneticamente a cesta, procurando soluções. Preocupada com sua segurança, Emily perguntou sobre o problema. Boland informou que a chama piloto do queimador havia se apagado e precisava de um acendedor para reacendê-la. Apesar da disposição de Emily para ajudar, Boland permaneceu sem resposta, preocupado com sua busca. Incapaz de fazer mais, Emily e seus pais assistiram enquanto o solo se aproximava rapidamente, marcado pelos distintos limites de um campo de milho com franjas nas proximidades. Conforme o balão parecia estar a momentos do impacto, Boland agiu rapidamente, pegando um saco plástico com os dentes para acessar um acendedor reserva. Com mãos hábeis, Boland manobrou o acendedor até a chama piloto apagada, produzindo uma faísca que acendeu uma chama. Boland então injetou mais gás no vasto envelope do balão, seu rugido sinalizando um aumento de calor e flutuabilidade. O perigo imediato foi evitado, e a experiência de Boland mais uma vez salvou o dia, direcionando-os para longe de um pouso potencialmente catastrófico. No entanto, eles mal sabiam que este era apenas o começo de uma jornada assustadora e que mudaria suas vidas de maneiras imprevistas. O comando urgente de Boland ecoou pelo ar, implorando-lhes que dobrassem os joelhos para um rebote iminente. No entanto, quando atingiram o campo, o esperado salto não aconteceu. Em vez disso, o impacto virou a cesta, fazendo com que tanto Boland quanto Ellen fossem arremessados para fora. Enquanto isso, o balão, agora sem piloto, mas recém-religado e flutuante, levantou o voo novamente, ascendendo com uma velocidade surpreendente, deixando Emily, sua filha e seu pai Roger a bordo, perplexos e sem nenhum conhecimento de como pilotar a aeronave. A verdadeira periculosidade que estavam enfrentando começou a ficar clara para Emily, enquanto ela olhava para o lado da cesta. Ela avistou um sapato marrom familiar encaixado em uma alça que prendia um dos tanques de propano, assumindo que pertencia a Boland e havia caído durante o caos. Seu coração afundou com a realização do perigo que ele havia enfrentado. Mas então, uma voz emergiu de debaixo da cesta, uma voz que era inconfundível. Com sua posição precária, a força de Boland estava diminuindo. O coração de Emily disparou ao perceber a gravidade da situação. Memórias de seu treinamento de técnica em emergências médicas inundaram sua mente, instigando-a a agir. Eles precisavam encontrar uma maneira de resgatar Boland antes que fosse tarde demais. O balão tinha uma linha de descida, geralmente usada para assistência da equipe em solo durante os pousos. Será que eles poderiam usá-la de alguma forma para içar Boland de volta à cesta? Será que Boland poderia contribuir para o próprio resgate? Essas perguntas giravam na mente de Emily, mas com o balão longe de sua altitude de cruzeiro original, suas opções eram limitadas. Emily implorou para que Boland voltasse para a cesta, mas ele teimosamente recusou, insistindo que o abandonassem. Uma tensa troca de palavras se seguiu, com Emily implorando desesperadamente para que Boland reconsiderasse. Eles precisavam de sua experiência para navegar com segurança o balão. Então, em uma reviravolta surpreendente, Boland começou a dar instruções. Embora o plano permanecesse incerto, sua situação parecia cada vez mais desesperadora. Eles enfrentavam duas opções de pouso intimidadoras, um pouso imprevisível na água ou um pouso arriscado em um campo. A filha de Emily sabia nadar, mas não proficientemente, e o pensamento de Boland pendurado abaixo da cesta durante um pouso em terra os encheu de pavor. Enquanto o tempo parecia passar devagar,
Quase 1 hora se passou desde o início do voo, e o balão continuou seu curso em direção ao leste, rumo a New Hampshire. Lá embaixo, a vida continuava na cidade de Bradford, completamente alheia à luta pela vida que acontecia acima. Nessa experiência surreal e emocionante, Emily, sua família e Boland lutavam com um desafio inimaginável, um desafio que segurava o destino de cada vida a bordo do balão de ar quente em um equilíbrio precário. Esforçando-se para seguir as instruções de Boland, Roger seguiu o exemplo fornecendo ao balão explosões de gás, permitindo-o flutuar e, finalmente, fornecendo mais ar conforme necessário. Apesar dos controles aparentemente simples do balão, sua vulnerabilidade ao vento ficou evidente. Em uma entrevista posterior ao jornal, Roger admitiu: "Você não pode controlar. Eu não tinha ideia do que estava fazendo." Conforme o dia começava a escurecer, o vale abaixo era pintado com um suave tom rosa. Emily olhou para seu pai, apenas para vê-lo tremendo, refletindo a ansiedade que sentia, assim como sua filha. À medida que o relógio se aproximava das 19h45, a orientação de Boland cessou abruptamente. O olhar de Emily voltou-se para o lado da cesta, onde ela observou o rosto de Boland contorcido com uma mistura de desespero e exaustão, agora em um tom profundo de vermelho. "Não consigo mais segurar", ele murmurou em um sussurro fraco. Céu com admiração infantil e espanto, como se estivesse vendo-o pela primeira vez. O espírito de Boland vive nos corações daqueles que foram tocados por sua natureza aventureira e livre, lembrado para sempre como o homem do balão que ousou desafiar a gravidade e perseguir seus sonhos entre as nuvens. Boland estava pendurado sob o cesto quando ficou em silêncio. O relatório preliminar de acidente da NTSB indicou que, neste momento, ele conseguiu libertar seu pé e estava segurando o balão com as mãos. Emily segurava a linha de queda entre os joelhos, esperando que Boland a aceitasse se ela jogasse para ele. Enquanto se aproximavam da borda oeste do rio, ela ouviu exclamar a "ó", antes que pudesse vê-lo cair. Ela sentiu a liberação do peso de Boland do balão. Ele caiu de costas, seus olhos visíveis, e Emily sabia que sobreviver a uma queda daquela altura era impossível. Seu pai reagiu perguntando a "oh meu Deus, e agora?" Sua filha de 10 anos expressou medo e perguntou se eles iriam morrer. Emily olhou nos olhos da filha e a tranquilizou, dizendo: "É bem possível, mas vamos fazer o melhor que pudermos. Você precisa confiar em mim." Foi um grande fardo para colocar sobre uma criança, mas não havia outra escolha. Emily pegou um walkie-talkie e contatou Johnson, o motorista do veículo de perseguição e piloto em treinamento. Ela informou que sua mãe e Boland não estavam mais no balão. Johnson, um ex-membro das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, sabia que não podia mudar o que aconteceu. Sua concentração estava em evitar uma catástrofe maior. Ele visualizou o rio e os campos de New Hampshire conforme Emily os descrevia e instruiu Roger sobre como manobrar o balão. Os ventos mudaram e os confundiram enquanto se aproximavam da margem leste do rio e deram a deriva para o oeste. Johnson guiou Roger para descer para uma altitude mais baixa, esperando que os ventos se revertessem e os levassem de volta para New Hampshire, longe das árvores da margem. Emily estava preocupada que pudessem aterrissar na água, mas uma ideia a atingiu quando ela viu os galhos das árvores abaixo. Ela puxou o cordão de ventilação do balão, liberando ar quente permitindo que os galhos atuassem como âncora, guiando-os suavemente para o chão. Uma vez que pousaram, eles rapidamente se dirigiram para o solo firme e Johnson chegou na van de perseguição. Chamadas foram feitas para o 911 e para o parceiro de Emily, Ellen, que havia caído com segurança do cesto mais cedo e erroneamente assumiu que eles tinham completado o voo. Na van, a caminho de volta para Vermont, a adrenalina diminuindo, Emily avistou Boland deitado em um campo. Ele havia escapado por pouco da água. Ela se lembrou de sua luta para segurar e depois sua aceitação pacífica. Quando a gravidade finalmente assumiu, ele não resistiu, como se abraçasse a inevitabilidade de sua queda. Após a morte de Boland, a NTSB iniciou uma investigação do acidente, publicada em agosto de 2021. O relatório destacou uma inconsistência nas informações fornecidas por Boland às autoridades federais durante o processo de registro do balão. Boland afirmou que o balão foi fabricado pela Cameron Balloons, uma empresa proeminente do setor, sediada em Ann Arbor, Michigan. No entanto, isso se mostrou impreciso. Na realidade, nenhum dos componentes era da Cameron Balloons. De acordo com a investigação, o cesto e o queimador foram produzidos pela Galaxy Balloons, um fabricante menor, e os tanques de propano eram da Worthington. Boland mesmo confeccionou o envelope colorido com padrões de arco-íris.
O tipo de balão usado estava na categoria experimental, conforme classificado pela FAA. Geralmente, tais balões experimentais não são autorizados para o transporte de passageiros comerciais. No entanto, ainda não está claro se o tipo específico de balão teve algum papel no acidente. Emily lidou com inúmeras possibilidades e cenários que se repetiam em sua mente, pensando em como poderia ter lidado com as coisas de forma diferente. Inicialmente, ela estava hesitante em sair em público, temendo as perguntas persistentes e os comentários insensíveis dos outros. A terapia tornou-se um passo crucial no processo de processamento da experiência traumática, ensinando-lhe a importância de se abrir e compartilhar seus sentimentos para que a cura pudesse ocorrer. Durante um serviço memorial realizado para Boland no aeroporto de Post Mills no verão anterior, vários palestrantes se revezaram expressando suas memórias afetuosas de testemunhar Boland em seus balões. O balão de ar quente ser cativado por ele, com todos os anos que faço isso, disse a Vermont Public Television em 2014. De vez em quando, olho para cima dentro do balão e está vazio, não há nada, exceto que está cheio de magia. Se você se encontrar em um balão de ar quente com defeito ou enfrentando uma situação de emergência durante um passeio de balão de ar quente, pode ser horrível. O pânico pode agravar a situação. Respire profundamente e tente permanecer o mais calmo possível. Pensar com clareza é crucial em uma emergência e aumentará suas chances de sobrevivência. Se o balão estiver experimentando turbulência ou um pouso inesperado, prenda todos os itens soltos no cesto para evitar que se tornem perigos voadores. Se o piloto anunciar um pouso de emergência, entre na posição de segurança instruída. Isso frequentemente envolve dobrar os joelhos e segurar firmemente as alças ou cordas do cesto. Proteja a cabeça, encolhendo-a perto do peito durante um pouso brusco. Isso pode ajudar a reduzir o risco de lesões. Segure-se firme. Segure firmemente o cesto durante a decolagem e o pouso para evitar cair no mar. Se o balão pousar em uma área desconhecida ou potencialmente perigosa, permaneça dentro do cesto até que o piloto dê o sinal verde para sair. Use um telefone ou rádio para comunicar-se com o pessoal em terra ou os serviços de emergência sobre sua localização e situação, se possível. Seja cauteloso ao redor do queimador e dos tanques de propano para evitar queimaduras ou explosões. Use roupas confortáveis e adequadas para as condições climáticas. Geralmente, os voos de balão ocorrem de manhã cedo, quando pode estar frio. Se estiver voando sobre a água, esteja ciente dos dispositivos de flutuação e dos procedimentos de emergência para pousar na água. Acidentes com balões de ar quente são raros, mas conhecer essas dicas de sobrevivência pode lhe dar a confiança e o conhecimento para responder adequadamente se uma situação inesperada surgir. Sempre escolha um operador de balão de ar quente respeitável e licenciado para garantir uma experiência segura e agradável. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.